Primeiro, o país e o mundo está passando pela pior catástrofe dos últimos 100 anos. E aqui no Brasil, infelizmente, essa situação que passa o mundo, aqui neste momento está mais acentuado e com perspectiva que isso vai aprofundar ainda mais. Mas são nesses momentos em que esses governantes, com o Congresso e representa interesses específicos da elite do país, eles aproveitam esse momento turbulento e, diante disso, eles fazem a maldade. Também eu quero ressaltar aqui que energia elétrica é um setor essencial à vida. A concessão dela em alguns locais do país, uma grande parte do país, se tornou privada com o processo de privatização de governos neoliberais, mas o serviço continua público, inclusive pela luta dos sindicatos para manter energia enquanto serviço público. Então, eles tentam mudar a regulamentação a todo momento para facilitar a vida das empresas e dificultar a vida dos consumidores e principalmente os consumidores que mais precisam de energia elétrica. Pois bem, a energia elétrica é um fomento de desenvolvimento no estado, no país. É a energia elétrica, entre outros elementos, mas a energia elétrica que leva a desenvolvimento, leva a condições de saúde, condições de vida da sociedade. Sem contar a questão da saúde, ainda mais numa época de pandemia, em que depende muito da energia elétrica. Então, nessa pandemia, nós brasileiros temos tendo um ataque ao setor elétrico, à regulamentação do setor elétrico. Quando surgiu o primeiro indivíduo infectado com coronavírus, logo em seguida, em março de 2020, nós tivemos a decretação da calamidade pública, ocasião em que a ANEEL, até por pressão das entidades sindicais, a ANEEL soltou uma medida provisória que determinava que por 90 dias, portanto, se não me engano, até 1º de agosto, para evitar corte, por uma série de questões, porque o país afundou e as pessoas perderam emprego, a economia deixou de girar, o pequeno empresário fechou o comércio dele. Então, naquele momento, nós ficamos, as empresas, até por pressão do sindicato, suspendeu o corte de energia elétrica. Mas como tinha, segundo o governo, o auxílio emergencial, voltou dia 1º de agosto a fazer corte e tudo mais. E também, junto com isso, em seguida, através de um decreto, o governo garantiu um empréstimo a essas empresas através de um pool de banco de 16 bilhões de reais. Quem vai pagar essa conta? Os consumidores em 6 anos. Não são as empresas. As empresas pegou dinheiro para fazer frente àquilo que elas chamam de necessidade delas e, no entanto, o pagamento desse empréstimo será feito durante 6 anos pelos consumidores. Todos os consumidores pagarão essa conta. E, surpresa, é que em agosto a economia começou a movimentar um pouquinho e o consumo de energia elétrica voltou a sinalizar crescimento, seguindo para os patamares, se não é os patamares normais, mas são patamares muito melhores do que quando estavam na pandemia. Portanto, elas tiveram esse dinheiro e, por outro lado, tiveram a recuperação, não na totalidade, mas em parte, da demanda dela. Ou seja, as empresas não tiveram ônus nenhum, só a sociedade que teve ônus com essa questão da pandemia. Hoje em dia nós temos a seguinte questão sobre a tarifa de energia elétrica. Ela tem aí reajustes anuais, no entanto, a cada 5 anos faz-se uma revisão tarifária, ou seja, vê o quanto que foi a inflação desses 5 anos e se a produtividade da empresa cresceu do mesmo tanto, se a produtividade da empresa cresceu mais do que a inflação, a tarifa poderá ter uma reduçãozinha de preço. Bom, no entanto, tem garantido todo ano o reajuste pela inflação da energia. E aí, o que nós temos aí? Né? O que foi colocado, se não me engano, há 3 anos aproximadamente, as bandeiras tarifárias, que todas as vezes que nós tivemos escassez de alguma forma de energia elétrica, o consumidor paga mais pela energia consumida através das bandeiras tarifárias. A bandeira verde é quando você tem oferta de energia em condições normais. Depois vem as outras bandeiras, sendo que a bandeira vermelha é quando não tem escassez de energia e a bandeira vermelha, vermelha mais, vermelha 2, vamos chamar assim, é quando você tem uma escassez muito forte de oferta de energia. Então, todas as vezes que tem uma escassez de energia, como o país é um país que tem basicamente energia hidráulica, todas as vezes que tem escassez de energia,
é obrigado a gerar as termoelétricas, ou com óleo diesel, ou através de gás natural. E com isso a energia fica mais cara para chegar na casa dos consumidores. Então, imediatamente quando acontece isso, o governo dispara uma bandeira e essas bandeiras deixam a energia mais cara para o consumidor e esse percentual mais caro vai diretamente para cobrir esta alta que teve na fonte de energia elétrica. Então, o setor de energia elétrica, que é uma concessão pública, ele está blindado. Todo solavanco que dá na economia ou coisa do tipo em algumas empresas, imediatamente esse solavanco aparece na conta do consumidor como forma de reajuste ou algum tipo de imposto ou tributo para o consumidor pagar para ressarcir as empresas que estão, em tese, gastando mais. Um outro fato que nós estamos vivendo é a questão da privatização da Eletrobras. A Eletrobras é uma das maiores empresas de geração e distribuição de energia elétrica da América Latina. É uma empresa altamente rentável, mas o governo, quando quer, e eu faço um paralelo aqui, viu, companheiros? Quando o governo quer privatizar uma estrada, primeiro ele deixa aquela estrada acabar, encher de buraco, o mato tampar as placas de sinalização, inclusive usuários frequentes daquela estrada chegar ao ponto de dizer o seguinte: pô, podia privatizar essa estrada, porque pelo menos eu pago pedágio, mas vou ter uma estrada em condições de trafegar. Então, no setor elétrico, o governo faz isso. Primeiro, ele vende para a sociedade, através da mídia, da grande mídia, que as empresas não dão lucro, que as empresas são cabides de empresa e tudo mais, para poder criar na sociedade uma condição, né, que a sociedade fica favorável à privatização, com o argumento que o serviço vai melhorar e que a tarifa vai abaixar. Não é verdadeiro. Vocês veem a privatização da Eletrobras, imediatamente após a privatização, o impacto, isso é um estudo técnico, o impacto de reajuste, de aumento de tarifa, é em torno de 16%. Sem contar que o lucro da Eletrobras hoje, que pode ser transformado em benefício para a sociedade brasileira, vai lá para fora. Porque quem está comprando as nossas empresas não são empresas do ramo mais. São empresas rentistas, são fundos de pensões, são bancos. Então são empresas que são rentistas. Eles não querem saber se o Sr. Joaquim está recebendo energia na casa dele ou não. E que qualidade está recebendo energia. Ele quer saber que a empresa que ele comprou tem que dar lucro para poder remunerar os acionistas, que em sua grande maioria, 90%, está fora do nosso país. As grandes empresas aqui do Brasil hoje está na mão de italianos, está na mão de espanhóis, está na mão de americanos e está na mão de chineses. Então, a venda da Eletrobras não é uma questão corporativa, é uma questão que a sociedade, além de vender um patrimônio da sociedade como um todo, que pode gerar desenvolvimento, que é um fomento de desenvolvimento, estas empresas, ao vender, vão criar uma sobrecarga, uma sobretaxação da energia elétrica. E vocês podem me perguntar por quê? Porque essas empresas, elas vendem energia hoje através de cotas. E essas cotas vão na Eletrobras, na grande maioria das empresas da Eletrobras, porque a Eletrobras é composta de várias empresas que debaixo da Eletrobras, tipo Furnas, tipo Eletronorte, tipo Chesf, que está lá no Nordeste, Eletronorte está no Norte, Furnas está aqui no Centro-Oeste, Sudeste. E aí essas empresas vendem a sua energia hoje em torno de 40, 60, 70 reais o megawatt. Se elas forem privatizadas, elas são descotizadas e, sendo descotizada a energia, então vai para o comércio livre, ela vai ser vendida a 200 a 800 reais o megawatt. Olha a diferença, em até 20 vezes aproximadamente maior do que é vendido hoje. Desde o governo Temer, vem precarizando, vem demitindo trabalhadores, vem precarizando as condições dessas empresas para deixar os olhos da sociedade e vem falando que a empresa é deficitária, que não dá lucro, que só dá prejuízo. Não é verdadeiro isso, é uma fake news essa questão de dizer que essas empresas não dão lucro para poder vendê-las. E aí a gente vê alguns exemplos de privatização. Se a pessoa deixar de pagar energia, por exemplo, e a empresa for privada, não tem essa discussão de que lá, a questão social, empresa privada não tem responsabilidade com o social. Quem tem responsabilidade social é o governo. E quando ela é pública, ela é governo, portanto, ela tem responsabilidade com o social. E o exemplo que nós estamos vendo, a gente viu aqui, o estado do Amapá ficou 22 dias sem energia.
E quando foram procurar os donos das empresas, no Amapá não tinha um funcionário da empresa. Então lá não foram feito investimento, lá não foi feito manutenção, lá não foi feito nada. Empresa privada comprou e quer rentabilidade. Esse é um dos exemplos. Acontece todos os dias em várias regiões do país. Um outro exemplo é lá no Texas, nos Estados Unidos. Né? Para não falar que é só aqui no Brasil que é por isso que em partes do mundo, empresas que fizeram o processo de terceirização lá no passado, alguns desses países vêm fazendo a reestatização, ou seja, vem trazendo de volta essas empresas para dentro da gestão pública, para que elas continuem, que elas voltem a fazer o fomento e desenvolvimento com tarifas dentro do limite da sociedade e que com tarifa que seja eficiente e que chegue em todos os lugares. Lá no Texas tem gente pagando 70 mil reais, 50 mil reais de energia por conta da questão do inverno rigoroso que está lá e tudo mais. Então, a privatização aqui, ela é mais do que uma questão corporativa para os empregados, é que deixa de você ter um serviço público na mão do Estado para poder dar fomento, para poder desenvolver o Estado, um país que tem grandes diferenças de renda igual o país, igual o Brasil, diferença de renda gritante, um país com 15 milhões de desempregados, um país onde não tem investimento na educação, não tem investimento na saúde, não tem investimento no transporte e as empresas públicas que ajudam a fazer um pouco esse movimento, o governo quer vendê-las. E o capital, as empresas que compram, eles não têm limite para ganância. Por isso é que nessas empresas tem um contrato inicial que diz o seguinte: todas as vezes que tiver, mesmo que pequeno for, um desequilíbrio financeiro, a tarifa tem que ser aumentada para ela não ter nenhum tipo de prejuízo. E é isso que a gente vive aqui no país, essa questão de energia elétrica. E além de tudo, voltando à questão da privatização da Eletrobras, o governo está doando uma empresa. Ele está falando em 20 bilhões, 15 bilhões, uma empresa que o patrimônio dela vale mais de 200, 300 bilhões. Então, um pouco disso que nós queremos trazer aqui para vocês e para os ouvintes da Rádio Noroeste, né? Vocês acompanharam aí para eu fechar a venda daquela refinaria lá na Bahia, onde os petroleiros fez um levantamento e estão fazendo uma denúncia que a refinaria foi vendida pela 1/3 do preço. Então é isso que está acontecendo no país e volto a reforçar, o governo está aproveitando esse momento de pandemia para poder acentuar as maldades e retirada de direito e empobrecer o país. Então é isso, muito obrigado. Quero novamente aqui em nome da direção do Sinergia CUT agradecer os ouvintes da Rádio Noroeste, agradecer o GR e agradecer o Giba aí. Um grande abraço a vocês e estamos sempre à disposição aqui para dialogar e trazer à tona aqui no nosso ponto de vista em relação aos processos maléficos que o governo vem fazendo contra a sociedade.